Shalom, meu amigo, minha amiga, bem-vindo a mais uma aula sobre os evangelhos aqui no canal Caminho Bíblico. Obrigado pela tua presença aqui, espero que você esteja sendo edificado por esses estudos. Hoje nós vamos para a nossa aula número 18, quando vamos ver aí o texto que fala sobre o retorno de Jesus para a Galileia. Esse texto se encontra em Mateus 4, do versículo 12 ao 17, Marcos, capítulo 1, do versículo 14 e 15, Lucas 4, do versículo 14 também ao 15, ok? São esses três textos que estão no nosso texto conjunto aí, que você pode acessar e baixar através da descrição do vídeo, ok? Então o texto diz o seguinte: Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito, pregando as boas novas do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, pois é chegado o reino do céu. Tendo deixado Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali. Ali sua fama correu por toda a região ao redor. Ele ensinava nas sinagogas deles, sendo glorificado por todos, para que viesse a se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. Glória a Deus pela sua palavra. Bem, aqui nesse pequeno trecho que nós temos aqui dessa passagem, nós temos uma quantidade grande de coisas aqui para a gente comentar, né? Até a priori achei que eu podia emendar esse pequeno trecho aqui com o trecho seguinte, né, que é quando Jesus começa a recrutar os seus discípulos propriamente, mas não deu, né, porque a gente tem muitas coisinhas para falar aqui. E a primeira delas é o que diz aqui no começo, dizendo que Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito. Lembre-se que o que a gente tinha visto anteriormente, Jesus tinha sido batizado por João Batista no Jordão, ele tinha recebido o Espírito Santo que tinha vindo sobre ele como pomba, não é isso? E imediatamente o Espírito Santo conduziu ele ao deserto para ele ser tentado. Depois que ele é tentado, ele tem aquele pequeno momento ali onde ele encontra alguns discípulos de João, que principalmente André e João, né? E a partir de então eles se preparam para voltar para a Galileia. Então, a partir desse momento aqui, quando o texto diz que ele retorna para a Galileia, ele está vindo da Judéia, né? E vindo já batizado, vindo cheio do Espírito Santo. E é o que o texto está dizendo. Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito. Então, você vai ver que eu vou chamar sua atenção várias vezes nas nossas leituras aqui para esse fato, que é um fato assim crucial do ministério de Jesus. Jesus era um homem que era guiado pelo Espírito Santo. Já comentamos isso anteriormente, né, que pode parecer até uma redundância espiritual, né? Ou até, de repente, até uma contradição, a gente entender que Jesus, o Filho de Deus, né, a segunda pessoa da Trindade, depende da terceira pessoa da Trindade para fazer alguma coisa, né? Mas lembre-se, nesse caso aqui, nós não estamos nos referindo a Jesus, Filho de Deus, no sentido de Jesus, Deus, né? Jesus encarnado, Jesus a palavra. Não, nós estamos falando aqui do homem Jesus. E o homem Jesus precisava do Espírito Santo para cumprir sua obra, né? Já falamos sobre isso anteriormente. Então, o fato de ser dito que ele veio no poder do Espírito, né, diz a gente que Jesus agia pelo poder do Espírito Santo de Deus que estava nele. Sem o poder do Espírito Santo, Jesus, homem, não tinha autoridade, não tinha capacidade de fazer nada do que ele fez, né? Novamente, isso porque ele não tinha poder? Não. Isso porque assim Deus determinou, né? Que Jesus nascesse como um homem normal, que ele abrisse mão da sua glória, abrisse mão das suas prerrogativas divinas, como a gente tem lá aquela passagem muito conhecida de Paulo, né? Que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, se tornando servo. Então, se ele se esvaziou de si mesmo, significa que ele deixou de ser aquela entidade espiritual que estava em Deus, né, que estava com Deus,
e agora se torna um homem 100% homem. E como homem 100% homem, ele não podia fazer nada de si mesmo. Ele tinha que fazer guiado pelo Espírito de Deus. E a gente vai ressaltar isso muitas vezes com as palavras do próprio Jesus, né? O próprio Jesus fala isso o tempo todo, que sem o Pai ele não pode fazer nada, que ele só pode fazer o que o Pai manda. E ele não tem autonomia, né? Vamos dizer assim, para fazer nada que não esteja de acordo com a vontade e com a expressa vontade de Deus comunicada a ele. Então, Jesus retorna no poder do Espírito, pregando as boas novas do reino de Deus. É interessante a gente aproveitar essa situação aqui para definir algumas coisas aqui que a gente vai falar muito, né? Uma delas é boas novas, que aqui é uma tradução, né, de fato, da palavra evangelho, que em grego é o euangelion, né? A palavra em grego é assim, euangelion. O que é o euangelion lá dos gregos? E que também tem uma referência com termos usados na Bíblia hebraica, né, em hebraico. Essas boas novas, as boas notícias, a que se refere aqui essa expressão, são aquelas boas notícias que um mensageiro traz em determinada circunstância, né? Então, vou dar como exemplo aqui uma passagem bíblica, que inclusive lá, nessa passagem bíblica, que é 2 Samuel 4:10, lá se usa em hebraico essa mesma expressão das boas novas. Davi não estava lá no seu palácio, né? Lá no lugar onde ele estava, não sei se era bem um palácio, né? Mas enfim, ele estava lá, aguardando notícias de uma batalha que estava acontecendo entre Saul e os inimigos de Saul. E Deus, inclusive, já tinha predito que Saul ia morrer nessa batalha, Saul e os seus filhos. E Davi fica apreensivo, esperando uma notícia. E quando Saul morre, existem inclusive duas situações muito interessantes, não vou me aprofundar aqui, mas são passagens interessantes, vale a pena você ler todo o contexto ali, se é que você já não leu, né? Que uma das pessoas que estava ali era uma amalequita. Ele estava servindo como um servo, né, de Saul. E quando Saul morre, o texto anterior a esse diz que Saul é ferido mortalmente e ele fica com medo de ser capturado vivo e ser torturado, né, e fazer o que quiserem com ele, no caso os inimigos, né, que se não me engano é nos filisteus. E aí, o que acontece? Ele chega para o servo dele e fala assim, olha, me mata, porque eu não quero ser pego, eu não quero ser capturado. E aí o texto diz que com a ajuda desse servo, Saul morre, né? Aí tudo leva a entender que esse mesmo cidadão, ele volta para dar notícia a Davi. E o texto diz que ele vem trazendo uma boa notícia para Davi, uma boa nova. Então, olha a ideia, ele é um mensageiro de uma boa nova para Davi. E qual era a boa nova? A boa nova é que Saul tinha morrido, e ele ainda cai na besteira de dizer que ele ajudou a matar Saul, embora ele conta errado, ele mente, né? Mas ele mente no intuito de se dar bem e acaba se dando mal, porque Davi questiona ele, rapaz, você teve coragem de matar o ungido do Senhor, pois agora você vai morrer. Então, observe esse contexto, né? Um mensageiro, principalmente nesse contexto de reino, de rei, de campo de batalha, até de coisas de paz, né, que muitas vezes aconteciam, de negociações de paz entre os reinos. Eu acho que a melhor visão que a gente tem aqui é essa. Um mensageiro vem e dá a boa notícia dizendo, olha, a partir de hoje os dois reinos estão em paz. Não existe mais a guerra acabou, né? Chegou-se a um acordo. É uma boa notícia, né? Seria o caso de hoje, nós estamos vivendo essa questão aí da pandemia, né, do coronavírus, de finalmente alguém chegar na televisão e dizer assim, olha, temos uma boa notícia, hoje não morreu ninguém decorrente da pandemia. Essa é uma boa nova, uma boa notícia. Isso é o que o termo grego se refere a euangelion. Então, quando Jesus está falando de evangelho, quando João já estava falando isso também, de evangelho, de boas novas, o que são as boas novas? São as boas notícias que Jesus estava trazendo da parte de Deus para a humanidade e que depois a gente vai analisar de forma mais profunda que boas novas são essas, o que significa essas boas novas, afinal de contas, qual é a boa notícia, né, que Deus está trazendo por meio de Jesus. Eu não vou entrar nesse detalhe hoje, mas já quero deixar essa
essa informação para você do que é essa boa nova, né? É uma boa notícia que Jesus está trazendo da parte de Deus para nós. E aí ele diz que essa boa nova, ela é a boa nova do reino de Deus. Por que reino de Deus? O que significa reino de Deus? Muitas pessoas têm uma ideia, e eu confesso que eu já tive também essa ideia, de que reino de Deus é o lugar onde Deus está, né? Aqui é o mundo, e o reino de Deus é lá, onde Deus está assentado no seu trono, né? E tal. Isso é uma meia-verdade, né? Ali é o reino de Deus de fato, porque ali Deus governa. O que é um reino? Reino, muito mais do que apenas um lugar geográfico, que acho que é o que a gente, em geral, né, associa, né? O reino, vamos supor, o reino, não sei nem que reino que eu posso dar exemplo hoje, mas digamos que nos tempos antigos, né, o reino de Portugal, né? Então, onde era o reino de Portugal? Era lá em Portugal. Então a gente associa reino a um lugar, né? Mas o reino, de fato, ele tem um sentido mais abrangente. O reino não é só um lugar. Por que aquele lugar é chamado de reino? Por que, por exemplo, no tempo do rei Arthur, existia o reino do rei Arthur? Porque naquela região o rei Arthur dominava, né? Por que existia o reino de Salomão? Porque naquele local onde habitavam aquelas pessoas, o rei Salomão governava. Então, em última análise aqui, nós podemos traduzir a expressão reino de Deus como governo de Deus, como autoridade de Deus, como o lugar onde Deus governa, né? Onde Deus manda. E aí você pode, de repente, se questionar assim, mas Deus não é o Senhor de tudo? Deus manda em todo lugar. Não é bem assim. Lembra lá da história da tentação? Quando o tentador chega para Jesus e fala assim, olha, se você se ajoelhar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra, porque a autoridade e a glória deles me foi dada, e eu posso dar quem eu quiser. E a gente até comentou na época ali daquele análise, na análise daquele texto. Ele estava mentindo? Não, não estava. Era verdade. O diabo, ele detém em suas mãos a autoridade e a glória desse mundo. E Jesus, inclusive, vai falar sobre isso também, e Paulo vai falar sobre isso também. Então, significa dizer que o mundo é o reino de quem? O mundo é o reino de Satanás. Por mais que isso soe muito radical, né? Por mais que isso soe aterrorizante, mas é o reino de Satanás. Por quê? Porque quem reina, quem é o príncipe regente desse mundo é Satanás. Inclusive é muito interessante, até não vou entrar nisso agora, porque a gente ainda vai falar sobre isso mais pra frente, mas é muito interessante que Jesus chame Satanás não de rei do mundo, ele chama de príncipe, né? Porque o rei, em última instância, é Deus. Deus ainda detém o domínio, né? Mas, vamos dizer assim, interinamente, o mundo está sendo regido por Satanás. Então, o reino de Deus não é de fato aqui na Terra. E quando Jesus vai mais para frente na sua oração dizer assim, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, o que Jesus está dizendo é mais ou menos isso. Olha, Pai, que a tua vontade seja feita na terra, aqui onde nós estamos implantando o teu reino, da mesma forma como ela acontece aí no teu reino original, onde tudo acontece de acordo com a tua vontade e tudo está nas tuas mãos e tudo corre do jeito que o Senhor quer, né? Então, tem essa noção de que o reino de Deus é a esfera de atuação onde Deus governa. E por que Jesus está falando disso aqui agora? Por que Jesus está dizendo, inclusive, que o reino de Deus está próximo? Aí, novamente, aquela coisa. Se você entende que o reino de Deus é um lugar, então você pode estar pensando que quando Jesus está dizendo que o reino de Deus está próximo, está dizendo que o reino de Deus está chegando, né? Olha, o reino está próximo, daqui a pouco ele está aí, né? Mas não é o que Jesus está dizendo. Inclusive, a expressão grega, ela poderia ser traduzida ao pé da letra o seguinte, o reinado ou governo de Deus está à mão, ou seja, ele está disponível. Então, quando está sendo dito aqui que está próximo, é no sentido mesmo de proximidade, está aqui do lado, está perto. O reino de Deus está perto de você. Então, é isso que ele está dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, né? Então, reino de Deus, inclusive a gente poderia até dizer que o reino de Deus acaba se tornando um sinônimo de igreja. Não igreja no sentido instituição, né? Não a igreja como uma instituição humana, mas a igreja como corpo de Cristo. Por quê?
O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é justamente a igreja, né? É justamente as pessoas que foram chamadas, inclusive é a isso que se refere eclesia, né? A palavra original em grego, eclesia, é uma assembleia, é aqueles que são chamados de um lugar para o outro, né? Então, a igreja, ela deve ser, né? Ela tem que ser o ajuntamento das pessoas que saíram do mundo e que vieram para o reino de Deus, não é isso? Então, o reino de Deus é o lugar da atuação de Deus. Então, isso é muito revelador, é muito profundo isso, porque a gente percebe que o que Jesus nos chama, ao que Jesus nos chama, quando ele fala de reino de Deus, de a nós pertence o reino, de nós fazermos parte do reino, é principalmente da gente ter consciência de que vivemos numa situação agora, né? Eu vivo numa situação onde eu estou no reino de Deus, eu faço parte do reino de Deus. Ora, então significa que Deus é o meu rei, significa que Deus é o meu Senhor e eu tenho que fazer tudo o que Ele manda. Eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que Ele quer, porque eu habito, né? Eu estou inserido no reinado de Deus, no governo de Deus, eu tenho que ser governado por Deus. Então, se a gente acha que vive no reino de Deus, acha que faz parte da igreja, do corpo de Cristo, mas a gente quer fazer o que a gente quer, a gente não quer seguir as ordens de Deus, então a gente está se enganando, né? A gente não está debaixo do senhorio de Deus e de Cristo na nossa vida. Então isso é o reino de Deus. E aí é interessante que ele diga assim, a pregação de Jesus era muito parecida com a pregação de João Batista. Ele diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, ou seja, está à mão, está perto. Arrependam-se e creiam nas boas novas, nas boas notícias que eu estou trazendo, porque é chegado o reino de Deus. Olha aí, o reino do céu, né? Aqui agora ele fala reino do céu. Reino de Deus e reino do céu são palavras intercambiáveis aí, tá? Quando o judeu usava muito essa expressão, que hoje pra gente é comum, mas ele usava essa expressão de falar do céu como um sinônimo para Deus. Então, reino do céu significa reino de Deus, né? E, como eu disse, essa pregação de Jesus é muito parecida com a pregação de João Batista. João Batista pregava exatamente isso, arrependam-se, né? E creiam nas boas novas, porque o reino de Deus chegou. Olha aí como é que uma coisa junta com a outra. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou, né? Então significa que o reino já está aqui. Jesus trouxe o reino de Deus, não existia, não estava aqui. Mas Jesus trouxe o reino de Deus. E a gente poderia reler isso aqui da seguinte maneira. Quando ele diz que o tempo está cumprido, ele está querendo dizer que o fim dos tempos chegou. Então a gente poderia reler isso aqui tudo falando da seguinte forma. O fim dos tempos chegou e o governo de Deus está ao alcance de todos. Aquele que se arrepender de seus pecados e crer nesta boa nova que está sendo anunciada, poderá fazer parte desse reino. Essa era a mensagem de Jesus, em outras palavras. Essa era a mensagem de João Batista também, né? Então, perceba como Jesus, ele é, para o desespero, né, de algumas pessoas, Jesus é exclusivo. Jesus não é inclusivo. Jesus é exclusivo. Jesus está dizendo que a boa nova é aquilo que ele está pregando. A boa nova não é qualquer um que prega. Ele tem as boas novas. É ele que traz as boas novas. O reino de Deus é ele quem anuncia. Não, nenhum outro anuncia o reino de Deus. É só ele que está anunciando o reino de Deus. E para que se possa entrar no reino de Deus, é preciso acreditar que somos pecadores, que precisamos de arrependimento. Sem o arrependimento, nós não podemos entrar no reino de Deus. Então, tudo isso está embutido, né, nessas duas sentenças aqui que Jesus fala com a gente. O tempo está cumprido, ou seja, o fim dos tempos chegou. O fim dos tempos começou desde o tempo de Jesus. E o reino de Deus está à mão, está próximo. O reino de Deus já está aqui. Eu trouxe o reino de Deus. Arrependam-se, eu, Jesus, né? Arrependam-se e creiam nas boas novas. Sem arrependimento não adianta crer. É preciso se arrepender e crer. E aí podemos entrar no reino, porque ele já está aqui, ele já chegou, né? E aí o texto prossegue dizendo o seguinte, que tendo deixado Nazaré, Jesus foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, na fronteira de Zebulon e Naftali. Essa informação que é dada aqui por um dos evangelistas, se não me engano por Lucas, ela é retroativa, né? Pelo menos é o que eu particularmente entendo, e eu não sei honestamente o que outros comentaristas falam a respeito disso, mas me parece que quando
Lucas, o outro evangelista, relata essa questão de Jesus sair de Nazaré e ir morar em Cafarnaum, isso não está acontecendo nesse momento aqui. Isso já tinha acontecido. Em algum momento, Jesus já tinha deixado Nazaré e já tinha ido habitar em Cafarnaum. Ah, mas então por que ele era chamado de Jesus de Nazaré? Ora, Jesus cresceu em Nazaré, né? Então, o que eu estou dizendo é que em algum momento ali da sua vida adulta, Jesus saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Então, o que eu entendo que o Lucas está dizendo aqui é o seguinte, que olha, eu não te dei essa informação antes, mas Jesus tinha saído de Nazaré e já estava morando numa cidade chamada Cafarnaum, né? Então, foi ali, a partir dali, que a sua fama começou a aumentar, né? Agora, por que Jesus saiu de Nazaré? Por que a família de Jesus saiu de Nazaré? A gente não sabe. Algumas coisas que a gente sabe é que, ou pelo menos assim, a gente infere, porque tem coisas que não são muito claras, é que, primeiro, toda a família de Jesus foi para Cafarnaum. Depois, mais tarde, quando a gente vai ver Jesus com os irmãos e tudo mais, o texto, embora não diga isso claramente, mas dá a entender que Jesus morava com a sua família, né? Jesus morava com os seus irmãos. Existe uma passagem específica aqui de João, que não vai demorar muito a gente ler, que os irmãos de Jesus vão para a festa dos tabernáculos e Jesus não vai. Eles falam, você não quer se tornar conhecido? Vai para a festa, vai para Jerusalém. Né? Então, ele estava ainda interagindo ali com os irmãos, com a mãe. Né? Então, a gente não sabe por que eles se mudaram. Agora, alguns especulam que pode ter sido por motivos estratégicos, porque a cidade de Cafarnaum ela era um centro, né, de pessoas, de circulação de pessoas maior do que Nazaré. Isso poderia para Jesus ser importante, interessante, porque Jesus tinha que pregar, né? Então, onde tivesse mais gente, melhor. Além disso, parece que aqui nesse ponto, José, o pai de Jesus, já tinha morrido. Não se fala mais de José. Depois daquela história lá no passado, com Jesus com 12 anos, no templo, né? Depois daquilo, José morre. Ou melhor, desculpe, José desaparece, né, da história. Então, a gente assume que José morreu, né? José simplesmente desaparece da história, não se fala mais nada dele. No momento da morte de Jesus, do ministério de Jesus, não se fala mais, só se fala da mãe de Jesus e dos irmãos dele, né? Então, é altamente provável, eu apostaria, né, que José já tinha morrido. E também um detalhe interessante que pode ser até uma especulação um pouco forçada, mas Cafarnaum era próximo de Betsaida. E Betsaida era a cidade de uma grande maioria desses primeiros discípulos de Jesus, né? André e Pedro eram de Betsaida. Vai dizer que acho que Natanael também era de Betsaida. Acho que era Filipe, né, que era de Betsaida. Então, existiam mais alguns discípulos ali que eram da mesma cidade. Então, de repente, pode ser que isso também fosse uma questão estratégica, né, para Jesus. Então, a gente não tem muita certeza, mas sabe que existe esse fato. E é muito interessante até que isso seja dito, porque eu comentei isso lá no começo, quando a gente viu o nascimento de Jesus em Belém, e alguns até questionam assim, Jesus não teve nada a ver com Belém. Botaram Jesus nascendo em Belém, Jesus era de Nazaré, Jesus nasceu em Nazaré. Botaram ele nascendo em Belém para poder explicar como é que ele pode ser o Messias. Então, inventaram uma história dele vir de lá, no recenseamento, ir para Belém, né? E na época eu comentei que o autor tinha que ser muito burro para fazer isso, né? Por que então não botava Jesus nascendo em Belém logo? Se tudo era mentira, se tudo era invenção, por que não fazia uma história mais amarrada, né? Mas assim, a gente questionou isso, né? O que faz mais sentido é que Jesus de fato tenha nascido em Belém e tenha depois ido morar em Nazaré, e por isso ele era chamado de Jesus de Nazaré. Porque as pessoas conheceram ele, né? E ele foi nomeado, porque ainda tem esse detalhe. Acho que na época a gente falou sobre isso também. As pessoas não eram nomeadas no momento do nascimento, né? Então não era igual hoje. O menino nasceu, no mesmo dia o pai vai no cartório e registra o nome do menino. O nome dele vai ser Jesus de Nazaré. Pronto. Então tá registrado. Não era assim que acontecia. Jesus tinha esse epíteto, esse sobrenome de Nazaré, porque em algum momento as pessoas precisaram diferenciar esse Jesus de outro, né? Esse Yeshua de outro. Então, quem é esse Yeshua que a gente está falando? Eu estou falando de Yeshua, filho de José. Entendi, mas eu conheço 2 Yeshua, filho de José. Então, vamos diferenciar. Eu estou falando de Yeshua de Nazaré. Então, essa questão aí do nome que a pessoa ganhava, né,
esse apelido que a pessoa ganhava, não era no momento do nascimento, era no convívio, era no desenvolver, no desenrolar da vida da pessoa. Então, não existe nenhum problema em a gente entender que Jesus, nascendo em Belém, ele não era chamado de Jesus belemita, Jesus de Belém. Por quê? Porque logo cedo, Jesus com 1 ano, 2 anos no máximo de idade, foi morar em Nazaré. E ali ele cresceu, e ali as pessoas começaram a conhecê-lo, inclusive porque ele era carpinteiro assim como José, né? E posteriormente, principalmente depois que ele sai de Nazaré e vai para outros lugares, principalmente aqui agora, ele indo para Cafarnaum. Então, quem é você? Ah, eu sou Yeshua. Você vem de onde? Eu venho de Nazaré. Ah, então esse é o Yeshua de Nazaré. Então a pessoa começava a levar o nome. Então não tem problema nenhum a gente entender isso. E eu falei que eu achava interessante essa questão aqui de dizer de Cafarnaum, porque mostra ainda um outro agravante, né? Quer dizer, Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, era chamado de Jesus de Nazaré, mas quando começou o ministério dele, ele morava em Cafarnaum. Rapaz, que confusão. Por que o nome dele então não é Jesus de Cafarnaum, né? Creio eu que por conta desse detalhe aí. Quando ele chega em Cafarnaum, ele já é conhecido como Jesus de Nazaré, né? Até o fato dele não ser chamado Jesus filho de José já é também um indicador, porque se você perceber, existe esse apelido para outras pessoas. Por exemplo, quando a gente leu, acho que na semana, na aula passada, ou retrasada, que fala sobre Pedro, né? Então, como era o nome de Pedro? Simão, filho de Jonas. Por que Simão era chamado filho de Jonas? Porque o pai dele era conhecido, né? No caso de Jesus, provavelmente pelo fato de José ter morrido, então já não existia mais aquela ligação. Existiu, e teve um momento, né, que foi dito, olha, esse aí não é Jesus, o filho de José? Inclusive a gente vai ler isso também, não vai demorar muito de ler isso aí. Não é esse Jesus o filho de José, por quê? Porque as pessoas da cidade de Jesus conheciam José, então lá ele era conhecido como Jesus, filho de José. Do momento que Jesus sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, quem é José? Não tem mais José. Então não faz sentido chamar ele de filho de José. Faz mais sentido chamar ele de Jesus de Nazaré, porque ele tinha vindo de Nazaré. E aí é com esse nome, vamos dizer assim, que Jesus vai entrar para a história, né? Fora o título de Cristo, né? Jesus Cristo, porque Cristo não é nome, é um título, mas o nome original de Jesus, ele vai entrar para a história como Jesus de Nazaré, porque todos vão identificar ele como alguém proveniente de Nazaré, né? E aí, o texto prossegue dizendo que ali, né, ali em Cafarnaum, correu por toda a região a sua fama, né? Então, a partir de Cafarnaum, a sua fama correu, ele começou a ser conhecido. É claro que aqui a gente ainda não tem, vamos dizer assim, o desenrolar do ministério de Jesus. Isso aqui é bem um comecinho mesmo, bem o começo. Jesus ainda está começando a fazer pouca coisa e coisas pequenas, né? E, inclusive, o texto vai dizer que ele ensinava nas sinagogas deles, ou seja, das pessoas da região, sendo glorificado por todos, né? Então, Jesus está começando assim, começando a ensinar na sinagoga. De repente, aí a gente entra em conjecturas, de repente, por ser uma pessoa conhecida da comunidade, né, de Cafarnaum, Jesus começou a poxa, vamos botar Jesus para falar. Jesus fala bem, hein? Jesus tem uma coisa interessante para falar, que eu estava conversando comigo aqui outro dia. Jesus tem veia para ser um rabi. Então, começaram a botar Jesus para falar. E ele começava a ensinar nas sinagogas. Porque até esse detalhe você não pode deixar passar. Você lê assim, ele ensinava nas sinagogas deles. Beleza, então Jesus chegava lá e pregava. Não era assim que funcionava a sinagoga. Até hoje não é. Hoje mudou muito também, né? Mas naquele tempo, não era simplesmente chegar, eu vou pregar aqui, viu? Ou então entrava de vez e pregava. Não. Tinha que ter toda uma situação, né? A gente observa isso principalmente na vida de Paulo. Quando Paulo chegava nas sinagogas, nas viagens dele com Barnabé, com Silas, a gente percebe que tinha todo um momento ali, percebiam que eles vinham de Jerusalém, existia alguma coisa que chamava atenção neles, né? E eles eram convidados a falar. Então, provavelmente é o que aconteceu com Jesus, e a gente vai ler uma situação da sinagoga de Nazaré que vai exemplificar bem essa circunstância, né? De Jesus ser chamado, e aí Jesus era chamado em uma, era chamado em outra. Foi assim que começou o ministério de Jesus, pregando nas sinagogas, né? E eu quero chamar a sua atenção para o que o texto diz aqui, que diz que ele ensinava nas sinagogas desse pessoal, do pessoal de Cafarnaum e da região ao redor, e era glorificado por todos. E isso parece até que causa uma contradição, né?
Porque aqui a gente está vendo Jesus tendo boa fama, né? Sendo chamado, sendo glorificado pelas pessoas, e mais pra frente a gente vai ver que a coisa não vai ficar boa, né, para Jesus. Jesus vai ser mal visto, Jesus vai ser considerado um inimigo público e tal. Mas, na verdade, essa é uma visão errada, isso é uma visão equivocada. Por quê? Se a gente for olhar toda a história do Evangelho, a gente vai ver que Jesus sempre causou uma boa impressão no povo. As pessoas consideravam Jesus profeta, as pessoas consideravam Jesus como um rabi, como um mestre. Quem fomentou uma má imagem de Jesus, o Jesus como alguém que estava falando contra a lei, alguém que estava se fazendo filho de Deus, né, se colocando como Deus e tal, foram as autoridades religiosas, fariseus, mestres da lei, né, escribas. Esse era o pessoal que, vamos dizer assim, perseguiu Jesus e difamou Jesus. Mas do ponto de vista do povo, de forma geral, Jesus era bem visto, Jesus era bem quisto pelo povo, né? E claro, existiam exceções, como é que a gente vai ler não muito depois, na situação dele em Nazaré, que ele é rejeitado, também em algumas cidades samaritanas, também em alguns lugares na Judéia, em Jerusalém. Mas, de forma geral, Jesus não tinha má fama, Jesus era bem recebido e as pessoas louvavam tanto Jesus quanto Deus, né? Louvavam Jesus por, poxa, como é que pode um cara desse, né? Pô, que maravilha. Mas também louvavam a Deus, tipo assim, rapaz, Deus deu um poder a esse cara. Glória a Deus que deu esse poder para esse cara fazer o que ele está fazendo. Então, por isso o texto diz, ele é glorificado por todos, né? E aí finaliza dizendo, para que viesse a se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo. Aí ele cita aqui a passagem de Isaías 9, versículo 1 e 2. E diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. Essa passagem é muito interessante porque pelo menos os 7 versículos desse capítulo, a princípio ele dá uma deixa, né, do que está sendo falado, mas nos versículos finais dessa sequência, dessa perícope, vamos chamar assim, Isaías está falando da vinda do Messias, né? Quando você vai ver lá nos versículos posteriores, você vai ver que ele está fazendo referência à vinda do descendente de Davi, sobre quem Deus ia colocar o seu espírito, sobre quem que ia dominar sobre o povo, inclusive aquela passagem muito conhecida, que muito falada no Natal, né? Que ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É justamente nessa passagem aqui. Então, o que eu acho que é assim, a coisa mais interessante disso aqui, dessa referência, é que além dela estar conectada, dela estar falando sobre o Messias, e obviamente, se não me engano é Mateus que faz essa referência aqui, ele não cita a passagem toda, mas ele cita especificamente a questão da Galileia. O que ele está querendo chamar a atenção é o seguinte, olha só que interessante, lá em Isaías 9, quando ele fala da vinda do Messias, ele diz que o Messias vai aparecer na Galileia. Ó, que loucura, é mesmo? Mas o Messias não vem de Belém? Não fala lá Belém Efrata? Tu Belém Efrata? A gente já leu isso, né? Não disse que vem de Belém? Os próprios escribas, não foi isso que eles falaram para Herodes, quando Herodes perguntou, onde é que vai nascer o Messias? Vai nascer em Belém, porque lá está escrito. E tu Belém Efrata? De ti virá aquele que vai governar o meu povo Israel. E agora aqui essa passagem de Isaías está falando da vinda do Messias e dizendo, olha, na Galileia dos gentios, lá na fronteira de Zebulon, naquele lugar esquecido, naquele lugar difamado, no meio daquele povo que está assentado em trevas e no meio da sombra da morte, vai brilhar a luz. Então você percebe que o que ele está dizendo no começo do capítulo tem a ver com os versículos seguintes, que ele vai falar da vinda do Messias. O que vai brilhar ali na Galileia, né? Que glória que vai ser revelada ali? É a do Messias. É a do Messias esperado. Então é fantástico a gente perceber que o que a profecia de Isaías está dizendo em última análise é que naquele lugar menosprezado, naquele lugar da Galileia, fronteira com povos gentios, o Messias vai surgir lá. E muita gente, olha o que eu vou te dizer, muita gente no meio do povo de Israel daquele tempo entendeu isso. Alguns rabinos, alguns sábios entenderam isso e inclusive está registrado, como eu tenho falado de vez em quando aqui, na Mishnah, no Talmud, né, que são os livros que compilam
a tradição judaica, pelo menos a partir aí desse período do primeiro século até alguns séculos depois, né, de ensinos rabínicos e tudo mais, é a base do judaísmo moderno. Só que o judaísmo moderno ignora isso. Está dito lá por alguns dos sábios, dizendo, por que está escrito lá que Galileia dos gentios vai brilhar uma luz? Por que está sendo dito isso? Porque o rei Messias surgirá na Galileia. Existem rabinos que falavam isso. Mas, infelizmente, né, por causa da sua própria visão do Messias, daquilo que eles queriam, né, que o Messias fosse para eles, infelizmente eles ignoraram isso e não entenderam que da parte mais desprezada de Israel o Messias surgiria. E também a gente percebe que isso é patente, né, nos evangelhos, como o pessoal de Judá menosprezava os galileus, embora, inclusive, existissem galileus famosos. Então, assim, não é que de todo a Galileia não prestava, mas, em geral, os judeus da Judéia, eles consideravam o pessoal da Galileia um pessoal misturado, um pessoal sujo, né? Por que sujo? Porque estão lá colados com gentios, né? Estão lá naquela terra de gentios. Pronto, a Galileia era considerada terra de gentio. Então, todo mundo que vinha da Galileia era mal falado. Não era considerado um povo não era considerado muito puro, né? Isso era um preconceito que acontecia, como a gente sabe que acontece em todo lugar, né? No Brasil, por exemplo, acontece um preconceito do pessoal do Sul com o pessoal do Nordeste, acontece acontece preconceito às vezes dentro do próprio estado, né? Aqui onde eu tô, que é a Bahia, o pessoal da capital tem preconceito com o pessoal do interior, então é a mesma coisa que acontecia lá, né? E eles, por motivos religiosos, eles achavam que eles eram mais puros. Por quê? Porque eles moravam no lugar santo onde está o Templo de Jerusalém. Enquanto os galileus estão morando naquela terra de ninguém, dividida pelo território de Samaria, que é do meio de um povo impuro, e ainda lá em cima misturado com o povo impuro, que também está tudo lá. Porque, inclusive, a Galileia realmente era um lugar onde tinha muito assentamento gentio, né? Inclusive, eu vou falar disso agora aqui, que eu não vou citar mais isso, mas... historicamente, se sabe que próximo a Nazaré, Cafarnaum, aquela região ali onde Jesus morava, existia uma cidade chamada Séforis. Foi uma cidade gentia, construída no território judaico, dentro da Galileia. E, inclusive, dizem que na época de Jesus, do crescimento de Jesus, né, na época da infância, adolescência, no início da juventude, Séforis estava sendo construída. Então, é provável que Jesus e o pai dele tenham trabalhado em Séforis, porque era um lugar de trabalho, né? Era uma fonte de trabalho. Então Jesus pode ter tido contato com essa cidade. Era uma cidade gentia, era uma cidade onde tudo era feito nos moldes romanos. Não tinha nada de judeu naquela cidade. Existiam judeus morando ali, existia, mas era uma cidade gentia. Então, por conta dessas questões, né, existia muito preconceito com a Galileia. E aí vem Isaías e diz, olha, pois é justamente desse lugar aí é que a glória e a luz do Messias vai brilhar. Vai começar a brilhar lá. Então, é exatamente isso que o evangelista está dizendo aqui. Isso é um cumprimento de uma profecia. O fato de Jesus surgir na Galileia, surgir ali de Nazaré, em Cafarnaum, é cumprimento da profecia de Isaías. E aí você entende melhor aqui agora, né, com isso tudo, que essa questão de Jesus nasceu em Belém, depois foi para Galileia e tal. Não é um artifício Jesus sair de lá e vir para cá e etc. Não. É porque existem duas verdades reveladas, né? Uma verdade é que Jesus nasceria em Belém, porque ele era descendente de Davi. A outra verdade é que o Messias surgiria na Galileia. Então Jesus tinha que nascer em Belém e Jesus tinha que começar o seu ministério na Galileia. E, inclusive, o próprio, vamos chamar de movimento, né? O movimento que Jesus iniciou vai ser chamado posteriormente de uma seita de galileus, porque nasceu na Galileia e os primeiros discípulos de Jesus eram galileus também, né? E aí a gente vai ver, inclusive, na nossa próxima leitura, isso aí, os primeiros discípulos de Jesus na Galileia, porque a gente já viu que lá no Jordão, né, vindo do batismo de João, Jesus já voltou ali com a galera, já voltou ali com André, com João, com Pedro, Natanael e Filipe, não é isso? Já voltou com 5 ali, todos eles galileus. E a gente vai ver que essa história se desenrola, né? Esse pessoal estava talvez ali já com Jesus, mas faltava ainda alguns detalhes. Então a gente vai ver isso na nossa próxima leitura. Espero que você esteja aqui conosco também. Novamente, deixe seus comentários aí, o que você está achando, se você está
tem alguma opinião, se você tem alguma dúvida, ok? E a gente vai tentar interagir também aqui e também lá no nosso canal do Instagram, onde a gente tem feito umas lives, né? Então é um lugar melhor para a gente fazer esse tipo de interação, tá? Procura a gente lá no Instagram, inclusive aí na descrição do vídeo tem o link para o nosso Instagram, e aí você pode curtir lá nosso Instagram e fazer parte aí desse movimento que a gente está fazendo lá também, ok? Deus te abençoe, que a paz esteja contigo e uma ótima semana para você.